esse aposto. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Estamos iniciando o curso de Planejamento e Orçamento Público, né, para concursos públicos. Esse é o nosso curso teórico. E nós vamos fechar nesse curso todo o conteúdo programático que, em regra, cai em concursos públicos de qualquer banca, CESP, FCC, né? E o conteúdo que nós abordaremos nesse curso, ele envolve o conteúdo básico que é cobrado em qualquer concurso, seja concurso para analista de judiciário, né, de um tribunal, seja para auditor fiscal, seja para agente administrativo, seja para técnico administrativo de uma autarquia ou de um órgão da administração direta em que se exige o conhecimento de administração financeira e orçamentária. Bom, o nosso curso é um curso completo, né? A gente vai tratar desde o conteúdo de planejamento público, dos conceitos de planejamento público no Brasil, até execução da despesa e da receita, né? Passando pelas normas que regulam toda a atividade financeira do Estado, que são cobradas em provas de concurso público. Então, o nosso objetivo aqui é analisar, né, o conteúdo da disciplina Administração Financeira e Orçamentária com um foco mais objetivo, né? A gente vai ver aquilo que as bancas em geral cobram em provas de concurso. O nosso objetivo aqui não é oferecer um curso de Administração Financeira e Orçamentária voltada para atividade prática, né? Para quem já exerce as atividades no seu dia a dia, né? Trabalha em algum órgão público. O nosso objetivo não é oferecer um curso técnico, tudo bem? Não é oferecer um curso para aperfeiçoar o desempenho das suas funções no dia a dia. É um curso teórico voltado para a preparação de candidatos a concursos públicos, né? Bom, quem é o interlocutor, né? Quem é o Leandro Santos? O Leandro Santos atualmente ocupa o cargo de auditor, né, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Na minha formação eu tenho mestrado em Economia, sou pós-graduado em Políticas Públicas também, assim como em Gestão de Organizações em Saúde. Já estou no serviço público há 15 anos e especificamente no cargo de auditor do TCE há 3 anos, né? Eu também trabalho na formação e preparação de candidatos a concursos públicos desde 2007, né? Então já tem um tempo aí que a gente trabalha na preparação de candidatos a concursos públicos e a gente tenta passar a nossa experiência, né, para que vocês possam alcançar o objetivo de vocês, que é o tão almejado, tão sonhado cargo na administração pública federal. Eu, né, atualmente ocupo o cargo de auditor, né, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em que eu obtive aprovação no concurso de 2012. Antes eu ocupei o cargo de gestor ou analista de planejamento e orçamento, aqui também no Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Planejamento e Gestão, mas também já fui técnico, né, do Banco do Brasil e também do Poder Judiciário. Já fui aprovado em vários concursos aí do Poder Judiciário, no TRE, para nível médio, para nível superior e também no TRF. Mas conto também com outras aprovações em outros órgãos, né, em concursos de nível superior. Auditor do TCE de Mato Grosso, auditor do TCM do Rio, né, auditor do ISS de BH, consultor do Senado e outras aprovações que eu já consegui lograr, né, com muito esforço, dedicação, né, que é o que vai fazer a diferença na aprovação do concurso de vocês. Um bom planejamento de estudo, né, esforço, dedicação e principalmente disciplina, né? Então, ter disciplina de estudo vai ser um diferencial enorme para que vocês possam alcançar o objetivo de vocês. E aqui, no estudo da disciplina Administração Financeira e Orçamentária, não é diferente, né? Para você que não conhece a disciplina, que nunca trabalhou, né, com direito financeiro, que ainda não é servidor público, vocês podem ter algumas dificuldades, mas no início tudo é difícil, né? Depois, com disciplina, com dedicação,
você vai ver que a matéria ela não é tão complexa assim e que dá para vocês fazer uma boa prova, inclusive uma boa prova discursiva, a partir do estudo, né, adequado e planejado e disciplinado da nossa disciplina. Bom, mas o que é atividade financeira? O que é, né, a disciplina Planejamento e Orçamento Público? Essa disciplina, Planejamento e Orçamento Público, ela estuda a atividade financeira do Estado. E para a gente compreender melhor, né, o que seria essa atividade financeira do Estado, eu costumo nos cursos presenciais e também nos cursos à distância, né, nos cursos online, fazer uma analogia, né, uma analogia à nossa atividade financeira. Bom, então, a atividade financeira do Estado, ela envolve, né, um conjunto de atividades que são a receita pública, o crédito público, o orçamento público e a despesa pública. Mas vamos entender melhor isso aí. Bom, para a gente compreender melhor, vamos voltar aqui, como eu falei com vocês, eu gosto de fazer uma analogia, né? A nossa atividade financeira. Você, como um futuro servidor, né, da administração pública federal, estadual, né, ou municipal, terá lá a sua remuneração de, digamos, 10 mil por mês. Você ganha lá seu salário de 10 mil por mês. E aí, bom, com esse salário de 10 mil por mês, você vai ter aí um conjunto de despesas que você vai financiar com parte dessa remuneração, né? Você vai ter despesas, né? Despesas com aluguel. Você vai ter despesa com transporte. Você vai ter despesas com lazer, com educação, com alimentação, com saúde. Aí vamos imaginar que os seus gastos com aluguel, com transporte, com lazer, com educação, com saúde, tenham somado aqui R$ 6.500. Bom, então você, né, como servidor público, ganha lá a sua remuneração de 10 mil e desses 10 mil aí, R$ 6.500 você aplica em despesas com aluguel, com transporte, com lazer, com educação, com alimentação, com saúde, né? Observe o seguinte, que essas despesas com alimentação, com saúde, com transporte, com lazer, são despesas que não vão contribuir para formar um bem que vai passar a integrar o seu patrimônio. Tudo bem? São despesas que, entre aspas, vão embora. É um dinheiro que não vai contribuir para formar um bem que passa a integrar o seu patrimônio. Por exemplo, quando você adquire um computador, você troca o dinheiro por um bem que passa a integrar o seu patrimônio. Tudo bem? E o patrimônio aqui no sentido contábil da palavra. O mesmo não ocorre com despesas com plano de saúde, com alimentação, né, com educação, né, com transporte, com aluguel. Essas despesas, elas não passam, você não troca o recurso por um bem que passa a integrar o seu patrimônio. É um recurso que, entre aspas, sai do seu patrimônio. Então, essas despesas que não contribuem para formar um bem que passa a integrar o seu patrimônio, em administração financeira e orçamentária, nós denominamos de despesas correntes. Então, as despesas correntes são essas despesas que a gente vai aplicar aí em gastos que a gente realiza que não contribuem para formar um bem que passa a integrar o nosso patrimônio. Mas observem que sobrou aí um valor. Eu só gastei R$ 6.500 em despesas correntes. E o que sobrar? O que eu vou fazer? Eu posso fazer investimentos diversos com o que sobra. Eu posso fazer investimento em imóveis, em bens móveis e outros.
né? Posso adquirir um veículo, um computador e por aí vai. De tal forma que esses investimentos aqui não podem ser superiores a 3.500. Por quê? Porque se eu ganho 10 mil, eu posso, regra geral, gastar no máximo quanto por mês? 10 mil. Né? Então, somando as despesas correntes com as de capital, elas não podem ser superiores à minha receita, que é de 10 mil. Tudo bem? Ah, Leandro, mas você falou em despesas de capital? Sim. Esses investimentos aqui, né, em sentido amplo, a aquisição de bens móveis, imóveis e outras despesas, essas outras despesas que eu coloquei aqui, observem que, diferentemente das despesas correntes, eu estou trocando o dinheiro por um bem que passa a integrar o meu patrimônio. Quando eu aplico esses recursos em bens, né, troco o valor, o dinheiro, por um bem que passa a integrar o meu patrimônio, aqui em administração financeira e orçamentária, nós dizemos que estamos realizando despesas de capital. Então, a despesa de capital, regra geral, ela contribui para a formação de um bem que passa a integrar o patrimônio, né, de quem realiza aquela despesa. E as despesas correntes, regra geral, não contribuem para formar um bem que passa a integrar o patrimônio, tudo bem? De quem realiza aquela despesa. Bom, então, Leandro, o Estado tem salário? Não. O Estado não tem salário. Não tem. Como o Estado não tem salário, né, diferentemente de nós, ele estima o quanto vai ser arrecadado, né, os gestores públicos estimam quanto ele vai arrecadar de impostos, de contribuições, né, de recursos com a venda de ativos, com a alienação de bens públicos. Ele vai estimar quanto ele vai arrecadar no exercício seguinte, para a partir disso aí, dessa estimativa, ele programar a realização das suas despesas. Tudo bem? Então, a forma como o Estado vai programar as suas despesas, ou melhor, as suas receitas, ou melhor, que receitas são essas, como essas receitas devem ser contabilizadas, como essas receitas devem ser classificadas, tudo bem? A forma de classificação, de registro, de definição, né, da receita, é objeto de estudo dessa atividade financeira do Estado, a receita pública. Né? Então, na receita pública, nessa atividade financeira, nós estudaremos quais são os tipos de receitas arrecadadas pelo poder público, como elas são contabilizadas, como elas são registradas. Aí na despesa pública, bom, na despesa pública, a maneira como as despesas se classificam, a gente viu aí 2 tipos de classificação, correntes e de capital, correto? Como elas se classificam, como elas serão registradas, como elas serão contabilizadas, tudo bem? Ah, mas olha só, professor, eu sou uma pessoa imprudente. Né? O Leandro é uma pessoa imprudente. O Leandro ganha 10 mil por mês, mas ele acabou gastando todo o valor. E aí, o carro do Leandro quebrou. E agora ele precisa consertar o carro. E vai ter uma despesa extraordinária de 2 mil reais com isso. Bom, e agora? Agora, o Leandro vai ter que criar receita de alguma forma. Ele precisa consertar o carro e ele não tem o recurso. Ele precisa, né, de alguma forma, consertar o veículo, então ele precisa de recurso, precisa criar receita. Aí com o poder público isso acontece? Acontece. Pode ser que ocorra uma despesa extraordinária e essa despesa extraordinária vai demandar o quê? Que o poder público crie receita. Ele vai criar receita de que maneira? Ele cria receita realizando empréstimos, vendendo títulos da dívida pública, né, oferecendo títulos da dívida. Então, o poder público cria receitas através de quê? Do endividamento público, por meio de empréstimos, de emissão de títulos da dívida pública. A atividade financeira do Estado, que estuda a forma de geração de receita e como, né, essas receitas devem ser geradas, né? Quais são os limites para a geração de receita, de endividamento público, né? É objeto de estudo do crédito público.
Ah, Leandro, mas olha só, lá em casa eu pego, eu coloco numa planilha de Excel a minha receita mensal e do outro lado, na mesma planilha, eu coloco as minhas despesas para saber quanto vai sobrar e o que eu posso fazer durante o mês. Bom, mas a minha irmã, ela faz o contrário, ela anota na agenda dela, né, quais são as despesas que ela vai ter no mês, soma tudo, vê quanto vai dar, quanto ela vai ganhar, e aí ela administra assim a sua despesa, né, em confronto com as respectivas receitas mensais. E com o Estado? O governador, o presidente, o gestor público, ele também anota numa agenda ou ainda numa planilha de Excel? Não. A forma de administrar ou planejar tanto as receitas como os gastos públicos se dão por meio de leis específicas. Essas leis específicas formam os orçamentos públicos. O orçamento público é a maneira que o Estado tem, né, de administrar tanto as suas receitas quanto as suas despesas. Que tipo de despesas ele vai realizar, né? Que tipo de bem ou serviço ele vai produzir para a sociedade, como elas serão financiadas, tudo isso é objeto de um instrumento de planejamento específico. Esses planejamentos configuram os orçamentos públicos. Então, os orçamentos públicos correspondem ou materializam as ferramentas de planejamento das atividades financeiras do Estado. E são sempre por meio de leis. Tudo bem? Ah, Leandro, então a atividade financeira do Estado, né, o planejamento da atividade financeira do Estado se dá por meio de leis? Sim. Essas leis formam os orçamentos públicos em sentido amplo? Sim. Tudo bem? Então, as leis, que nós veremos um pouquinho mais à frente, elas regulam o planejamento das atividades financeiras do Estado, ou seja, o crédito público, a receita pública e a despesa pública são planejadas e reguladas por meio de quê? Por meio dos orçamentos públicos. Né? Por meio do orçamento público eu vou planejar que tipo de despesa eu vou realizar, qual vai ser a receita que vai financiá-la. São basicamente 3 leis. A lei do PPA, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre elas. O PPA, o Plano Plurianual, é o instrumento de planejamento mais amplo, né, do poder público. Né? A lei de diretrizes orçamentárias, ela exerce uma função intermediária entre o PPA e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, como nós também veremos. Mas os 3 são instrumentos de planejamento governamental. Para efeito de concurso público, quando se fala em planejamento público, em regra, a banca se refere ao PPA, ao Plano Plurianual. Tudo bem? Então, em regra, se vier assim enunciado acerca do planejamento público, julgue o item seguinte. Em regra, a banca está se referindo ao PPA, ao Plano Plurianual. E quando ela trata assim acerca do orçamento público, tudo bem? Orçamento público no singular, julgue o item seguinte ou assinale a alternativa correta. O orçamento público aqui seria a LOA. Agora, quando a banca se referir a orçamentos públicos no plural, ela está se referindo aos 3, ao PPA, a LDO e a LOA. Tudo bem? Bom, que atividade financeira do Estado nós estudaremos a partir de agora? Nós vamos começar pelo orçamento público. O orçamento público vai ser a primeira atividade financeira que nós trataremos, né, no nosso curso de planejamento e orçamento público. Então vamos lá. Olha só. Antes de nós falarmos, né, de cada um deles, é importante a gente colocar o seguinte, que o artigo 165 da Constituição Federal, ela coloca que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual.
O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, como a gente falou, são os orçamentos públicos. São os instrumentos de planejamento das ações governamentais. Tudo bem? Então, quando o poder público vai oferecer um serviço de educação, ele tem que planejar esse serviço de educação. Esses serviços serão oferecidos por meio de... O que eu vou fazer no próximo ano? Eu vou construir escolas? Eu vou contratar professores? Eu vou adquirir novas tecnologias de educação? Tudo isso tem que estar no instrumento de planejamento. Que instrumentos de planejamento são esses? São o PPA, a LDO e a LOA. Cada um com suas características, como nós veremos. O mesmo ocorre com os serviços de saúde, né? Bom, vou prestar determinado serviço de saúde na região A e B, né? Na região Sul e Norte. É lógico que as regiões, se a gente pensar, por exemplo, em Brasil, na região Sul e na região Norte do país, as demandas por serviços específicos de educação ou de saúde não possuem as mesmas características, né? Então, o serviço de educação que eu vou prestar na região norte do país não tem as mesmas características ou não demandam as mesmas características daqueles que eu vou prestar na região sul do país. Tudo bem? Isso por quê? Porque toda atividade de planejamento ela vai demandar um diagnóstico anterior daquela situação que eu desejo, daquela realidade que eu desejo transformar, né? E aí, a partir desse diagnóstico, eu vou definir objetivos específicos. Se é assim, se o planejamento, né, a atividade de planejamento, ela se fundamenta em objetivos, bom, objetivo para a área de educação, né, na região sul do país e na região norte do nosso país, serão as mesmas? Não, não serão os mesmos objetivos. Se os objetivos não serão os mesmos, não tem como eu estabelecer ações de educação para a região norte e para a região sul do país idênticas. Porque os objetivos a serem alcançados na área de educação em cada uma dessas regiões são distintos. Tudo bem? Então, esses instrumentos de planejamento, eles têm que levar em consideração, né, as características da região. Que região? Das diversas regiões do estado, do governo federal, né, do país como um todo, ou ainda das diversas regiões que integram o município. Leandro, então quer dizer que quando você diz aqui que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, a LDO e a LOA, quer dizer que é o Poder Executivo em geral, o Poder Executivo federal, estadual e municipal? É isso aí. Cada município vai elaborar o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA. Cada estado vai elaborar o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA. O mesmo raciocínio para o Distrito Federal e para a União. A União tem o PPA dela, tem a LDO dela e a LOA dela, tem os seus instrumentos de planejamento governamental, que são distintos daqueles elaborados por cada um dos municípios. Tudo bem? Não é a União quem vai elaborar a LDO ou o PPA do município de Miguel Pereira, ou de São Bernardo do Campo, ou de Porto Alegre. Esses municípios elaboram os seus próprios instrumentos de planejamento governamental, né? Isso em virtude de quê? Em virtude da autonomia, né, financeira, orçamentária, que decorre do próprio Pacto Federativo, que essas esferas governamentais, Estado, União, município, Distrito Federal, possuem, né? Se é assim, né, já que cada esfera de governo elabora o seu instrumento de planejamento governamental, uma outra questão que a gente deve ficar atento aqui é que todos esses instrumentos de planejamento são elaborados por meio de lei. E essa lei é de iniciativa do Poder Executivo. Como assim de iniciativa do Poder Executivo, Leandro? Bom, só quem pode apresentar o projeto de lei de PPA, de LDO ou de LOA é o chefe do Poder Executivo, o prefeito, o governador ou o presidente. Leandro, mas olha só, o Poder Judiciário,
ele também tem que elaborar o seu planejamento governamental. Sim, tem. Ah, então quer dizer que, embora o Poder Judiciário elabore seu planejamento governamental, ou seja, ele tem o seu PPA próprio, tem o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA, quem apresenta o projeto de lei é o chefe do Executivo? Sim. Na verdade, o Poder Judiciário, ele vai elaborar o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA, mas quando o projeto for apresentado, o projeto de lei é um só. O projeto de PPA, por exemplo, do governo federal, ele vai envolver o PPA do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União, tudo em um único documento. Eu não tenho várias LOAs, eu não vou ter assim, várias LOAs ou vários PPAs. Eu não vou ter um PPA só para o Poder Judiciário, outra lei de PPA só para o Poder Executivo, outra lei de PPA só para o Ministério Público ou para o TCU. Não. É uma única lei, um único plano plurianual para todos os poderes de cada esfera de governo. Cada município tem apenas um PPA, uma LDO e uma LOA para todos os poderes, todas as autarquias e todas as fundações públicas. Tudo bem? A União tem apenas um PPA, uma LDO e uma LOA para todos os poderes, o Ministério Público, né? Tribunal de Contas. É só uma lei de plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual para todos os poderes, em cada esfera de governo. Como nós veremos um pouquinho mais à frente, é o denominado princípio da unidade orçamentária. Pelo princípio da unidade orçamentária, eu não posso ter vários PPAs na mesma esfera de governo. Eu não posso ter um PPA para o Poder Legislativo e outra lei de PPA para o Poder Executivo. Não. É uma lei só para todos os poderes. Ah, Leandro, mas essa lei, cada uma dessas leis, né, de PPA, de LDO e de LOA, ela é elaborada, né, por cada poder, porque em virtude do princípio da separação dos poderes, correto? Então, para garantir a independência e a harmonia entre os poderes, o Poder Executivo estabelece as normas para a elaboração do PPA, da LDO, da LOA, né? Por exemplo, a estrutura do PPA. Quem vai definir é o Poder Executivo. Mas o Poder Judiciário, levando em conta, né, essas normas que foram estabelecidas pelo Executivo como a estrutura do PPA, elabora o seu próprio PPA. De posse, né, da previsão da receita definida pelo Poder Executivo, já que o Poder Executivo é responsável pela arrecadação, o Poder Judiciário programa as suas despesas. Tudo bem? Lá na Lei Orçamentária Anual. Então, cada um dos poderes, ele vai possuir uma certa autonomia para elaborar os seus projetos de lei de PPA, de LDO, de LOA, mas quem tem a iniciativa para apresentar aquele projeto de lei ao Legislativo é o chefe do Executivo. Tudo bem? Só quem pode apresentar o projeto de lei ao Legislativo é o chefe do Executivo, o governador, o presidente ou o prefeito. Bom, então, Leandro, você disse que essa lei, né, esses instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e a LOA, eles vão conter ali os programas, né, de trabalho, de execução de despesas de todos os poderes e órgãos, né? Executivo, Legislativo, Judiciário, mais Tribunal de Contas e Ministério Público. Sim, ele vai possuir. Alcançando toda a administração pública. Sim, alcançando toda a administração pública, direta e indireta. Ah, Leandro, mas inclusive as empresas públicas... Opa, peraí, vamos lá. As empresas públicas, quanto às empresas públicas e sociedades de economia mistas, somente aquelas que receberem recursos do Tesouro para financiar as suas despesas de custeio, né, manutenção, né, suas despesas com pessoal, somente estas
vão integrar o PPA, a LDO e a LOA. Se elas não recebem recursos do Tesouro para financiar essas despesas com pessoal, com manutenção, ou até as suas despesas de capital, né, elas não vão precisar observar essas normas, né, elaborar um PPA, uma LDO, uma LOA. Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. O Banco do Brasil e a Petrobras são empresas públicas, tá, em sentido amplo, que não dependem de recursos do Tesouro para financiar as suas despesas com pessoal e manutenção, né? Em sentido amplo, por quê? Porque são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso que eu falei empresas públicas em sentido amplo. A gente sabe que o Banco do Brasil e a Petrobras, né, lá no direito administrativo, a gente estuda que são sociedades de economia mistas. Tudo bem? Mas, como elas não recebem recursos da União para financiar as suas despesas com pessoal ou com manutenção, por quê? Porque com os recursos próprios elas conseguem realizar essas despesas. Se é assim, elas são consideradas empresas estatais independentes, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se elas são empresas estatais independentes, elas não integram o orçamento público federal. Elas não integram a LOA, o PPA ou a LDO do governo federal. Tudo bem? Não integram. Então, se vier assim na nossa prova, todas as autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista deverão elaborar os seus programas de governo conforme as diretrizes para a elaboração do PPA do governo federal. Errado. Não tem. Não tem que observar. Tá legal? Agora, órgãos da administração direta, autarquias, fundações, integram o PPA, a LDO e a LOA? Sim. Essas autarquias, fundações e os órgãos da administração direta, né? Ministérios, secretaria, departamentos, todos eles têm que ter as suas despesas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os seus programas, os seus objetivos definidos no PPA, na LDO e na LOA, e assim sucessivamente. Salvo, repito aqui, as empresas estatais independentes, a exemplo do Banco do Brasil e da Petrobras. Bom, a gente vai concluir esse bloco, né? No próximo bloco a gente vai dar continuidade ao estudo do planejamento e orçamento público. Muito obrigado, até o próximo bloco.